Meus queridos, quanto a nós, vamos assim meditar na palavra do Senhor, mas deixa eu falar aqui com você. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Sim? Você veio aqui para ouvir a palavra do Otoniel? Não. Ah, muito bem. É a palavra de Deus que queremos ouvir. Então eu gostaria que você orasse nesse momento aí. Fala assim: Senhor, fala comigo. Toca no meu coração. Toca na tua alma. Toca na minha alma. Que essa palavra venha no fundo do meu coração. E venha me despertar a tua verdade, o teu amor. Em nome de Jesus. Ó Pai, fala com a gente. Essa palavra é tão importante. A tua palavra é tão importante. Por isso, ó Pai, fala individualmente aqui. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos. Amém, ó Pai. Amém. Abra a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler versículo de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Talvez você já olhou o texto e falou assim: nossa, com esse texto já de trás para frente, de frente para trás, é muito conhecido esse momento que Jesus está passando. Mas nós vamos meditar nesse texto e espero que Deus fale contigo mais uma vez nesse dia. Vou ler os ímpares e a igreja lê os pares. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos discípulos estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? É blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus percebeu logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Jonas Edward, em 1741, prega o sermão intitulado Pecadores nas mãos do Deus irado. Pecadores nas mãos do Deus irado. Nesse sermão, Edward enfatizou a ideia da soberania de Deus, da fragilidade e da condição do ser humano e do julgamento divino que todos irão passar, que todos irão ter. E diz a história que as pessoas que estavam nesse sermão, eles se seguravam na cadeira de tão atemorizados pelo pecado que eles estavam tendo naquele momento, do medo do pecado e do julgamento divino. O sermão teve um impacto significante na época,
e é frequentemente estudado como um exemplo clássico de retórica puritana, destacando a gravidade do pecado e a necessidade de arrependimento. Nós cristãos cremos que o perdão dos pecados está na morte sacrificial de Cristo Jesus, aquele que morreu no nosso lugar naquela cruz por nós. É o que nós celebramos nessa noite da Santa Ceia. É o que nós cantamos: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. A morte expiatória de Jesus Cristo nos substituiu naquela cruz. E através da fé em Jesus Cristo temos o arrependimento genuíno dos pecados. E somos perdoados dos pecados e reconciliados com Deus. O texto de Marcos que nós lemos nessa noite, junto também com os textos sinóticos, conta uma história que Jesus está ensinando dentro de uma casa em Cafarnaum. E diga de passagem, Cafarnaum, bem provável, era o QG de Jesus, vamos assim mencionar, era para onde Jesus sempre ia, estava sempre indo. Provavelmente Jesus teria uma casa naquele lugar. E logo, ele entra numa casa, a casa fica cheia, sem espaço, a casa está lotada, está repleta de pessoas, estão gente pelas portas, pelas janelas, uns para ouvir o ensinamento de Jesus, outros por motivo da curiosidade, querendo saber o que Jesus ia contar, ia falar, quem que é esse homem que está ensinando, alguns movidos pela inveja, e certamente outros desejando serem curados, assim como esse homem foi. 4 homens carregam um paralítico numa maca, buscando trazer o homem até Jesus para ser curado. Eles, não conseguindo entrar pela porta, eles sobem o telhado daquela casa, tira as telhas, tira ali o que impedia, né, eles entrarem ou conduzirem aquele homem pelo telhado, e desce esse homem até a presença de Jesus por um buraco que foi aberto por eles no seu lado. Ao ver a fé deles, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Essa declaração provoca uma reação entre os escribas presentes, entre as pessoas que estavam presentes, olhando Jesus como aquele que estava perdoando o pecado e até questionando a autoridade de Jesus a perdoar pecados. Jesus percebe a controvérsia daqueles homens escribas, estudiosos, teólogos da época, e ele faz uma seguinte pergunta: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Imediatamente, na ordem de Jesus dá, aquele homem levanta e anda, pega o teu leito, levanta e anda. Esse paralítico recebe o perdão divino, recebe a cura divina, toma o seu leito e vai para casa. E muitos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus naquele momento. Esse episódio aqui não está mostrando apenas a cura de um paralítico, não está mostrando apenas a determinação desses homens que estavam conduzindo aquele paralítico até Jesus. Mas o texto, ele vai enfatizar que tudo aquilo estava acontecendo e Jesus estava dizendo que estava perdoado os seus pecados para que as pessoas ali soubessem, para que nós soubéssemos também, viemos saber também que Jesus perdoa pecados, que Jesus é quem perdoa os nossos pecados. Jesus é quem cura o paralítico, mas quem perdoa pecados. Por isso, nessa noite, nosso tema, e se você já percebeu no nosso culto, vamos falar sobre o pecado, o perdão dos pecados. E, em primeiro lugar, o perdão dos pecados está em Jesus Cristo. Em Jesus. Não há outro nome no céu e na terra que possa perdoar os nossos pecados. O pecado é o problema da humanidade. O pecado é o problema da humanidade. Trabalhamos e cansamos por causa do pecado. As mulheres sentem dor no parto por causa do pecado. As ervas daninhas nascem no campo por causa do pecado. Homem se levanta contra a mulher, mulher contra homem, traição,
acontece por causa do pecado. A morte aconteceu por causa do pecado. E a morte entrou por causa do pecado. Briga entre irmãos aconteceram por causa do pecado. O pecado é o problema da sociedade. O pecado é o problema da humanidade. O pecado é o nosso problema. Jesus é quem perdoa pecados. Veja o texto, Marcos 2, versículo 5, versículo 10. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. O perdão dos pecados está em Cristo Jesus. Reverendo Hernandes, ao comentar esse texto, ele fala assim: Jesus olha para baixo e vê um homem doente do corpo e da alma, aleijado, desanimado e esmagado pela dor e pela culpa. Antes de curar o seu corpo, Jesus pronuncia palavras de paz para a sua alma. O perdão é o maior milagre de Jesus. O perdão é o maior milagre de Jesus. Nós nos apegamos que aquele homem era aleijado, estava numa maca, que era conduzido para todos os lugares, mas nós esquecemos que Jesus é o Jesus que perdoa os pecados. Que homem que pode fazer uma cirurgia para tirar o pecado do coração do homem? Que cirurgião pode tirar e arrancar o pecado da alma do ser humano? Ninguém. Hoje os homens podem fazer cirurgias, tirar, colocar, operar muitos órgãos. E não duvido nada que logo eu possa até fazer transplante de perna. Né? Não duvido nada. Do jeito que está caminhando as coisas, não duvido nada. Mas já temos pernas robóticas que as pessoas correm, andam, fazem esporte, jogam bola. Mas ninguém consegue arrancar o pecado do coração do homem, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus que perdoa pecados. A teologia da época dizia que só Deus poderia e pode perdoar os pecados, e está correto sim. Mas aqueles homens não estavam ligando Jesus como Deus encarnado. Veja o que diz Êxodo. Vamos ler todos esse texto de Êxodo 34, versículos 6 e 7. Leamos. Aleluia. Ele perdoa os nossos pecados. Versículo 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Jesus, o Senhor nosso Deus, é quem perdoa os pecados e que transforma os corações, quebra as maldições, quebra a escravidão e nos liberta da escravidão do pecado. Jesus é o Deus entre nós, é o Deus encarnado. Ele tem autoridade plena, não conquistada por si mesmo, pelo aquilo que ele fez, mas autoridade divina sobre a sua vida. Ele é a segunda pessoa da Trindade, é o Deus encarnado, é o grande eu sou no meio de nós. O paralítico entrou naquela casa cativo e saiu livre, porque teve um encontro com Jesus. Esse homem era enfermo, desprovido de recursos e abandonado, foi acolhido pelo Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso da terra, aquele que pode perdoar os pecados. A culpa oprimia a alma desse homem. A teologia da época é que a enfermidade vinha por causa do pecado. A pessoa havia pecado, ou seus pais haviam pecado, e assim ele havia ficado enfermo por causa do pecado.
E Jesus vai mostrar que ele tem autoridade tanto para perdoar pecados como para sarar o físico. Tanto as coisas externas quanto a interna no coração, ele tem essa autoridade. Por isso, esse homem entra doente, prisioneiro, desprovido de esperança, convivia com a sua tristeza e enfermidade física, emocional e, por que não dizer, espiritual. Mas Jesus mudou a história desse homem, perdoando os seus pecados e sarando o seu físico. O pecado escraviza, o pecado esvazia, o pecado drena as nossas forças, o pecado acaba com o vigor espiritual. É um chupim que vai sugando as forças e drenando cada fôlego de vida, o pecado. Marcos, que é o texto sinótico desse texto aqui, ele fala assim: eis que ele trouxe um paralítico deitado num leito, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Interessante que o texto que nós vemos, ele fala de filho, mas Marcos vai aqui retratar uma palavra muito importante para a alma do abatido: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Jesus fala assim: não fica triste, não se abata, não fique abatido, mas se anime porque nesse dia a tua história será mudada, se anime porque nesse momento agora a sua vida vai ser transformada, porque os teus pecados vão ser perdoados. Se anime porque você é meu filho, se anime porque você é meu filho. Olha que interessante, e aqui o próprio Deus falando para ele: você é filho amado, você é meu filho, tem de bom ânimo, não fique parado. Jesus olha para esse homem e diz: tem de bom ânimo. Jesus chama esse homem de filho. E como é bom ter um pai amoroso, como é bom receber um carinho, um afeto, como é bom receber uma palavra: fique animado, não desanime, tua história está mudando, porque eu sou teu pai, o teu pai querido. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele fala assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Não é pelo nosso sangue, não é pelo sangue dos nossos pais, não é pela autoridade humana, mas é pela autoridade de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz, que vem a sua graça maravilhosa, a riqueza da sua graça, para perdoar os nossos pecados. O perdão dos pecados, em segundo lugar, ele muda a condição total das pessoas. Ele muda a vida da pessoa. Ele transforma o oprimido, o abatido, em pessoa fortalecida e agraciada pelo Senhor Deus. O texto de Marcos, ele fala assim: então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Esse homem se levanta no mesmo momento que ele recebe o perdão e a cura e o ânimo. Ele recebeu o perdão, ele recebeu a cura e ele foi animado emocionalmente. Jesus trata ele corpo, Jesus trata ele a sua emoção, e Jesus trata ele na sua espiritualidade. Perdoa pecados, anima para continuar a ficar com vigor emocional, e Jesus trata ele no seu físico, no seu corpo. O paralítico chega carregado em uma maca e sai carregando a maca daquele lugar. Ele sai oprimido, ele chega oprimido e sai feliz, alegre, jubiloso, a ponto das pessoas olharem à sua volta e falarem assim: nós nunca vimos coisa assim,
Nós nunca vimos pessoa fazer tal ato. O que aconteceu com esse homem que aqui chegou paralítico, esse homem que chegou aqui paralisado, carregado, humilhado, e foi curado, e foi restaurado, e foi animado. Esse homem não tinha força, não tinha saúde, muito menos ânimo. O encontro com Jesus mudou a condição física, emocional e espiritual desse homem. Com Jesus, a libertação desse homem foi completa, não foi pequena, foi completa. E aí nós podemos lembrar, aquele que começou a boa obra vai fazer o quê? Vai completá-la até o dia final. Esse homem foi levado até Jesus para receber uma cura física. E ele recebeu muito mais do que isso. Recebeu uma cura espiritual. Ele recebeu muito mais do que ele foi procurar. Muitas vezes achamos que nós temos um problema, muitas vezes achamos que nós temos uma condição, muitas vezes nós achamos que o nosso problema é X, e aí nós chegamos diante do Senhor para apresentar um X, e o Senhor vem e fala assim, não, o teu problema não é só o X, é o Y, é o Z, é o alfabeto inteiro, né? É o alfabeto inteiro, vou mudar toda a tua história aqui. Vou mudar o teu coração, vou mudar a tua alma, porque Jesus, Ele não vê o que nós vemos no externo, Ele vê o nosso coração. Ele vê a nossa alma, e não adianta escondermos pecado, porque Ele está vendo o nosso coração, não adianta ocultarmos os pecados, porque Ele vê, o Senhor vê, o Senhor vê. É para Ele e por Ele que nós devemos caminhar. Jesus quer mudar a nossa história, Jesus quer mudar a nossa condição de pecadores que ocultam o seu pecado diante do Senhor. Mas para sermos esses pecadores arrependidos do pecado e que se prostram aos pés da cruz do Senhor Jesus e confessam os seus pecados e são perdoados. Agora vou fazer uma pergunta para nós aqui. Quantos pecadores tinha naquela casa? Quantos pecadores tinha naquela casa? Tinha tanto pecador que ninguém conseguia, não dava para entrar mais nenhum pecador lá dentro. Só Jesus naquela casa que não tinha pecado. Agora, quantos pecadores receberam, e que nós sabemos a história que chega até nós, o perdão dos pecados? Apenas esses. Muitos chegaram ali para ouvir, para julgar, muitos chegaram ali para verificar o que estava acontecendo, para tentar pegar Jesus em uma pegadinha, os teólogos para ver se estava falando tudo certinho. Quantos que receberam o perdão? Apenas um. Aquele que não falou nada, aquele que só foi conduzido, aquele que só foi carregado naquele lugar, e por fé, porque o Senhor sabe o coração de cada um de nós. O texto conhecidíssimo de 1 João, ele fala assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Presta atenção, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus amados, quão sério é isso? Quão sério é isso? E quer ver só que é tão sério isso? Porque muitas vezes nós deixamos de perceber que nós somos pecadores. Deixamos de perceber que nós temos cometido pecado. E quer ver só um ponto aqui? Quando nós fazemos um momento de contrição de pecados, momento de colocar os nossos pecados diante do Senhor em contrição e oração na igreja. Você já se pegou assim,
fechou os teus olhos e pensou, vou pedir perdão dos meus pecados. E aí quando você olha, começa a vasculhar, você fala assim, qual? Não estou vendo, não estou sabendo. De qual pecado que eu tenho que pedir perdão? Por quê? Porque nós deixamos de enxergar os nossos próprios pecados. Não é que você não tem, é que você não está vendo. E aí é mais grave ainda. Aí é mais pesado ainda. Aí é mais duro ainda. Porque nós estamos deixando de ver que nós somos pecadores. E começamos a olhar para o outro e falar assim, aquele pecador que está no boteco, aquela pessoa que está na gandaia, aquela pessoa que sai com a sua namorada e vai para o motel, esses são pecadores. E nós não somos pecadores. Oh, meu irmão, doce engano. E amargo engano. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos miseráveis. Mas isso, claro que isso não deve trazer ao ego daquela pessoa continuar pecador. Pelo contrário, eles devem se arrepender e voltar ao Senhor Jesus, mesmo como nós devemos sempre nos arrepender e permanecermos em Jesus, colocando os nossos pecados diante do Senhor. Porque Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todos ali eram pecadores. Mas o Senhor Jesus, Marcos, ele vai falar, a ponto de lhe admirarem todos e derem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Por quê? Porque Jesus perdoa os pecados. Não vimos esse homem pedir perdão, não vimos esse homem fazer uma oração de quebrantamento, mas vimos esse homem ser curado do seu pecado, da sua enfermidade. Mesmo quando nós olhamos o Salmo 139, ele fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus é o Deus que muda a nossa história, que perdoa os nossos pecados, mas é o Deus que conhece o nosso coração, conhece a nossa alma, conhece a nossa enfermidade, conhece a nossa doença, conhece os nossos pecados. É Deus que conhece. Deus conhece os e aquele coração chega diante do Senhor e recebe o perdão do Senhor. Quero concluir nossa mensagem dessa noite dizendo, Jesus é o único remédio eficaz para o perdão dos pecados. Ele é quem perdoa completamente os nossos pecados e quem restaura completamente a nossa alma. O perdão cura. A falta de perdão adoece. E aqui não só no perdão no que diz respeito ao relacionamento interpessoal, mas no relacionamento divino também. Algumas possíveis consequências pela falta de perdão. Olha só, quer ver só? O estresse crônico, associado a uma série de condições físicas como pressão alta, doença cardíaca, diabetes, problemas gastrointestinais. Viu falar em hernia de hiato? Pode ser. Falta de perdão. E alguns estudos recentes mostram que até o câncer pode ser gerado pela falta de perdão. Estudos. Depressão e ansiedade. Sentimentos persistentes de mágoa, ressentimento e raiva podem contribuir para o desenvolvimento de transtornos de humor, como depressão e ansiedade. Podem contribuir, tá? Não é que vai causar, mas pode contribuir e agravar essas doenças. Insônia e distúrbio do sono. Quando você está culpado de um pecado, quando você está brigado com alguém que não perdoou, não recebeu perdão, chega numa certa hora da noite, teus olhos estralam, tua mente não para, tua cabeça fica voando, e o que acontece? O sono não vem, o sono vai embora, abandona a gente. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar e muitas vezes experimentam pensamentos intrusivos e preocupantes que podem causar insônia.
depressão, o não perdão pode também causar e provocar a baixa imunidade. Aumenta o estresse aumenta as dificuldades e automaticamente a imunidade abaixa. O estresse crônico causado pela falta de perdão pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando a pessoa mais suscetível a infecções e doenças. Uma gripe se agrava. Doenças físicas, como o estresse emocional intenso, pode manifestar-se fisicamente na forma de doenças crônicas, como dores de cabeça, dores nas costas e tensões musculares. A falta de perdão pode causar problemas de relacionamento. A falta de perdão pode levar aos conflitos contínuos num lar, numa casa, no relacionamento interpessoal com o teu cônjuge, por exemplo. Deixa de perdoá-lo para você ver o que acontece. Deixa de perdoá-la para você ver o que vai acontecer no teu casamento e na tua casa. Mas saiba que só Jesus perdoa os nossos pecados. Saiba que Ele tem poder e autoridade para perdoar os nossos pecados. Salmos 32, ele fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado. E o que aconteceu com ele? E a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não deixe para amanhã para esvaziar o teu coração. Não deixe para amanhã para pedir o perdão das suas faltas. Não deixe para amanhã para deixar de louvar e agradecer ao Senhor pelo perdão que Ele te dá. Mas se aproxime diante do Senhor, esvaziando o teu coração. Não aceite o pecado como algo normal, é assim mesmo. Não aceite o pecado como algo corriqueiro que vai fazer bem para você, que é assim, o problema da sociedade é esse. O que fazer para evitar o pecado? Arrependa-se, reconcilie com o Senhor Deus. Busque o Senhor, confesse ao Senhor, busque pela santidade do Senhor todos os dias. Leia a Bíblia, ore, busque o Senhor nosso Deus constantemente, conhecendo a Ele e se prostrando Ele em oração, em obediência a Deus, determinando-se fazer o meio de graça que Deus nos dá para servirmos e buscarmos mais o Senhor. Se no teu coração tem algo pesado, tua alma está cansada, vai para o Senhor. Coloque-se diante do Deus que perdoa pecados, porque Ele sara as nossas enfermidades. Ele é o Deus de toda graça e toda misericórdia. É quem perdoa os nossos pecados. Creia nisso. Busque esse perdão diante do Senhor Jesus Cristo, que Ele dá a todos que de forma sincera chega na presença do Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E que, quem sabe, que você chegue até em uma maca diante do Senhor Jesus Cristo, carregado, conduzido, mas que você venha sair cantando, jubilando, carregando essa maca, falar: aquilo que me prendia, aquilo que me conduzia, não mais me conduz, porque eu conduzo isso daqui, porque não sou mais escravo do pecado, mas sou livre pela graça e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Eu sou livre para a glória do Senhor. Convido você a baixar sua cabeça, colocar o teu coração mais uma vez nessa noite. Você tem algum pecado não confessado? Você tem uma dor no teu coração que está lhe matando, está lhe sangrando? Chegue diante do Senhor Jesus, Ele perdoa pecados. Ele sara as nossas enfermidades. Ele quer te colocar de pé. Ele quer te fortalecer. Ele quer dizer para o filho: tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Oh Senhor, que cada um de nós, ó Pai, possamos chegar na Tua presença nessa noite, com o coração quebrantado, contrito, com o coração entristecido pelo pecado, amargurado pelo pecado. Ó Pai,
Não permita que nós venhamos ter um coração cauterizado, que não enxergue mais o pecado, mas que cada homem, que cada mulher, cada adolescente, cada criança possa ter consciência da sua falta e chegar, Pai, diante do Senhor para pedir perdão dos nossos pecados. Não por atacado, Pai, mas falando, confessando um a um diante do Senhor Jesus. Tem misericórdia, Pai, de nós, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim, ó Pai, nós louvamos e buscamos, ó Pai, o Teu perdão a cada um de nós, para a glória daquele que vive e reina para todo sempre.